Ora, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao primeiro pequeno almoço da ASPEC sobre liderança. Este curso é centrado na inspiração bíblica e baseado no manual do grande consultor mundialmente conhecido John Maxwell. Para ministrar este curso, convidámos o Hugo Pinto, ao qual agradecemos em primeira mão. E o Hugo Pinto, nascido em 74, portanto com a Revolução do 25 de Abril, é português, é casado com a Marta Brito, que é psicóloga, e tem 2 filhos, o Martim e a Maria, de 11 e 9 anos respectivamente. Foi voluntário no Desafio Jovem, tem também um curso de Teologia do Instituto Bíblico e desenvolveu e desenvolve também um trabalho de liderança de uma comunidade cristã. Fez um trabalho missionário de plantação de igrejas e trabalhou também na Aliança Evangelística Jesus é a Resposta. Foi diretor da UCB, United Christian Broadcast, e fez a formação de liderança 1 milhão de líderes, 1 million leaders, do Dr. John Maxwell, que é conhecido mundialmente como um dos grandes mentores, consultores e autores a nível mundial em temas de gestão e liderança. É autor de mais de 20 livros, foi fundador da editora iDream e autor e editor da revista Vitamina E, que é um devocional diário de encorajamento. Vamos ter o prazer de o ouvir nesta primeira abordagem, todas as primeiras terças-feiras de cada mês, tomando o café da manhã aqui no Hotel Move, em Porto Salvo. Bem-aja, o Pinto, e a palavra é sua. Então, vamos começar um processo de treinamento de liderança com a assinatura do Dr. John Maxwell, considerado número 1 guru da liderança mundial. E é, sem dúvida, uma grande referência pela pertinência e relevância daquilo que ele ensina, mas também pelas bases e pelos fundamentos de tudo aquilo que ele ensina. Este é o manual, isto é num processo de 1 milhão de líderes, chamado treinamento 1 milhão de líderes, quando o Dr. John Maxwell teve a visão como é que poderia ser o mundo se eu treinasse 1 milhão de líderes com princípios que sejam saudáveis, que sejam poderosos, que sejam relevantes na área da liderança e, por isso, numa só palavra, bíblicos. Quando estes princípios estão baseados na Bíblia, eles são saudáveis, são poderosos, são relevantes, funcionam e abençoam. São estes princípios que o Dr. John Maxwell colocou em manuais e que nós queremos agora partilhar com mais pessoas, entendendo que isso faz uma diferença enorme, em primeiro lugar, na nossa vida e, a partir daí, em tudo aquilo que tocamos, fazemos como organizações e empresas. E o início deste manual, a primeira lição é a chamada de Deus para liderarmos. Portanto, aqui está explicado e está demonstrado a forma como a liderança não é uma usurpação à autoridade de Deus. Na realidade, Deus, sendo um líder saudável e sendo um líder seguro, Deus não quer liderança exclusiva e autoridade exclusiva. Foi por isso que quando Deus criou o homem, Deus delegou a autoridade ao homem. Só aqui já temos um exemplo fantástico do bom exercício da liderança. Não é exclusiva, não é castradora, não é dominadora. É uma liderança que capacita, como uma palavra que hoje se usa muito, que empodera, que dá poder a outros, que dá autoridade, que promove os outros, que serve os outros, que liberta os outros. Eu sei que vivemos num mundo que tem muita dificuldade de incluir Deus, mas é porque tem uma ideia errada de Deus, aquela ideia de que Deus limita, de que Deus controla, de que Deus vai, de alguma forma, impedir ou bloquear muitas coisas que as pessoas consideram boas, ou as liberdades, etc. E é exatamente o contrário. Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que ajuda, e Deus é um Deus que dá autoridade, que dá força, que dá motivação e que dá direção. Deus quer fazer isto. Foi exatamente isso que Ele fez quando criou o homem. Lemos isto em Gênesis 1:26.
Quando a Bíblia diz, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou à sua imagem e semelhança. E uma das características da imagem e semelhança de Deus no homem é exatamente esta habilidade para liderar, para exercer liderança de uma forma saudável, de uma forma que abençoa e que ajuda. Por isso Deus disse ao homem, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominar sobre a natureza. Não era para prejudicar a natureza. O mau exercício da liderança traz devastação, traz destruição. Vemos isso na natureza, vemos isso sobre a vida de pessoas, sobre a vida de nações inteiras, forma como ainda há tráfico humano, escravidão, guerras, tiranias, etc. A boa liderança, ela nutre, abençoa, desenvolve, liberta as pessoas para cumprirem o seu propósito e para fazerem a diferença e para fazerem coisas grandes. Então essa é a liderança de Deus e essa é a liderança que Deus dá ao homem para exercer uma influência que seja positiva. O Dr. Maxwell costuma dizer, a maioria das pessoas não vive a vida, aceita. Muitas pessoas ainda vivem continuam a ter esta postura na vida de aceitar tudo o que vem. Liderar é isto. Liderar é não apenas viver com o que há, viver com o que vem, viver com o que a vida traz, mas transformar isso tudo em algo melhor, criar as condições que queremos ver, liderar ou gerir da melhor maneira aquilo que temos para alcançar aquilo que ainda não temos, mas aquilo que percebemos que é um propósito e que deve ser alcançado. Então, começando com a chamada de Deus para liderar, porque e como Deus nos chama para liderar. Portanto, quando olhamos, pensamos em Deus, percebemos que Ele é um líder, Ele tem que governar isto tudo, né? Tem que governar todas as coisas. E a Bíblia diz, começa aqui com Gênesis 1:20, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança e domine Ele. Um dos aspectos da nossa semelhança com Deus, sem dúvida, tem a ver com a liderança. Deus não quis apenas súbditos, robôs, para fazerem tudo aquilo que Ele achava caprichosamente, mas Deus criou-nos para também sermos líderes, para termos autoridade, para exercermos uma influência positiva, não é? Sobre o mundo à nossa volta. Por isso é quando Deus criou o homem, disse ao homem para dominar. Infelizmente, aquilo que vemos à nossa volta hoje, muitas vezes o homem está dominado e escravizado por tantas coisas. Às vezes há pessoas que têm muita dificuldade no conceito de Deus, ou de viver a fé, ou de viver a Deus, porque têm esta ideia que Deus limita a nossa vida. Nós temos descoberto ao contrário. Deus expande a nossa vida. Deus traz um potencial maior à nossa vida. A vida cristã é uma vida limitada com regras e regulamentos, é uma vida livre para sermos líderes, para primeiro governarmos os nossos sentimentos, governarmos as nossas hormonas, os nossos desejos, os nossos caprichos, o nosso egoísmo e depois exercermos uma influência de liderança positiva em tudo aquilo que está à nossa volta. Esse é o projeto de Deus, a vontade de Deus, podermos dominar o domínio no sentido. Deus tinha dito aos primeiros homens para dominarem sobre a natureza, sobre os animais. O que era isto de dominar? Não é escravizar. Lá está aqui a arte da liderança. Não é escravizar, é libertar, é alimentar, é levantar, é ajudar, não é? É isto que o homem devia fazer com a natureza, cuidar dela, labrar a terra, cuidar dos animais, alimentar os animais, tudo isso. Então, isto é o conceito da liderança positiva. A liderança é uma das maiores necessidades que nós temos no mundo. Não é? Os nossos filhos precisam de liderança e essa liderança, quando pensamos em pais para filhos, logo quando eles nascem, é uma liderança que é protetora. A liderança é para proteger, é para cuidar e é para nutrir. E este é o conceito da liderança. Proteger, cuidar, nutrir para cumprirmos propósitos maiores. Muito bem. Para cumprirmos propósitos maiores. Então este conceito é muito interessante. A forma quando Deus nos cria, já que nos criou para dominarmos. Não é para sermos dominados pelas coisas, escravizados por vícios, ou por egoísmos, ou por mesquinhez, ou por amarguras, mas vivermos no domínio das coisas, não só das nossas emoções,
mas no domínio das situações. É claro que este conceito é muito interessante até em relação à vida. Quando nós pensamos em liderança, muitas pessoas pensam, vou liderar pessoas, vou mandar em pessoas. É muito mais do que isto. Há uma frase do John Maxwell muito interessante que ele diz: a maioria das pessoas não vive a vida. Aceita. A maioria das pessoas não vive a vida. Aceita. Este conceito é impressionante, não é? Porque isto é uma realidade. O Oscar Wilde também disse: a coisa mais rara deste mundo é viver. A maioria das pessoas contenta-se em existir. E este é o conceito de liderança. Eu não vivo apenas. Eu não aceito apenas o que vem à minha vida. Eu lidero as coisas. Eu faço uma boa gestão das coisas. Eu não controlo o que vem à minha vida, mas o exercício da minha liderança está na forma como eu vou gerir aquilo que vem à minha vida. Eu não controlo o que acontece, mas há uma coisa que eu controlo: é como é que eu vou lidar com isso. Como é que eu vou enfrentar isso. Como é que eu vou gerir isso? O que é que eu vou fazer com isso? Eu não controlo muitas vezes o que vem parar à minha mão. E a maioria das pessoas fica: o que eu tenho na mão não é suficiente. O que eu tenho na mão é pouco. O que eu queria ainda não está na minha mão. Mas é o que eu faço com o que está na minha mão vai determinar se eu alcanço aquilo que eu ainda não tenho na minha mão. Aquilo que eu sonho, aquilo que eu percebo que é um propósito para a minha vida. Então tem muito a ver com liderança. Como é que eu lidero o que é que eu já tenho? Eu não posso liderar o que eu não tenho. É muito fácil dizer: se eu tivesse o dinheiro do Ronaldo, eu fazia. É fácil liderar com o que eu não tenho. A grande questão é: o que é que eu faço com o que eu tenho? Vou aceitar só a vida como ela se me oferece? Ou vou liderar? Ou vou multiplicar? Ou vou cuidar? Ou vou alimentar? Ou vou fazer alguma coisa que fará a diferença? Uma coisa que o John Maxwell costuma dizer, ou uma palestra dele muito interessante sobre, no final de ano, como ter o seu melhor ano sempre. Como ter o seu melhor ano sempre. Toda a gente diz: uau, vamos lá ver como ter o melhor ano sempre. E ele disse: nós não podemos controlar o que é que vai acontecer no futuro. Como é que garantimos o futuro? Você tornar-se uma pessoa melhor. Você gerir e liderar melhor a sua vida e tudo o que você é e tudo o que você tem. Essa é a sua garantia para o futuro. Fazer uma boa gestão ou liderar bem tudo aquilo que nós já temos, família, trabalho. Se calhar você: eu não gosto de meu trabalho. O que é que fazes com o que já tens? Como é que trabalhas com o trabalho que já tens? Que tipo de envolvimento, que tipo de excelência fazes com aquilo que fazes, com aquilo que já tens? É isso que vai determinar e multiplicar aquilo que pode acontecer no teu futuro. Isto tem tudo a ver com liderança. A liderança tem a ver com liderança. Não aceitar apenas a vida e ficar como uma vítima da vida, mas planear o que é que eu quero. Não importa o que é que a vida me deu, não importa o que é que os outros me fizeram, é o que é que eu quero alcançar e o que é que eu vou fazer para chegar lá. Isto começa aqui a liderança. Começa a liderar a nós próprios, começa a liderar a nossa vida. Várias vezes perguntam qual é o maior desafio da liderança, e aqui não é preciso, não há dúvidas, não há reticências. O maior desafio da liderança é liderar a mim mesmo. Liderar a mim. Este é, sem dúvida, o grande e o maior desafio. Se nós começarmos por liderar bem a nós mesmos, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões, então poderemos construir um futuro, porque o futuro não é obra do acaso. O futuro é aquilo que construímos hoje. É o futuro que poderemos viver amanhã. Como disse Abraham Lincoln, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E esta é a diferença entre vítima e líder. A vítima está sempre a lamentar aquilo que acontece. O líder diz: eu vou criar aquilo que eu quero ver. Eu não vou ficar à espera de um dia para ver o que eu quero ver. Eu vou criar hoje. Vou preparar a mim e vou preparar e vou fazer aquilo que tem que ser feito. Se calhar eu vou falhar naquilo que estou planeado para fazer, mas até essa falha vai-me preparar e vai-me ajustar para eu então fazer aquilo que eu preciso fazer, para alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Portanto, isto também tem tudo a ver com a vontade de Deus, nascido para liderar. Nós não nascemos líderes, ninguém nasce líder. Esta é uma discussão também sobre liderança. O líder já nasce líder ou o líder é feito? O líder é construído. Isto é uma questão de treinamento ou uma questão de dom, de nascença? O que é que vocês acham? Acho que os dois. O John Maxwell dá muito foco para o treinamento. Ele diz que tem muito a ver, o desenvolvimento da liderança tem muito a ver com aprender. Tem muito a ver com aprender. Quando lhe perguntam se os líderes já nascem, ele diz assim: nunca conheci nenhum que não tivesse nascido. Nunca conheci nenhum que não tivesse nascido. Ele desmistifica um bocado essa ideia. É verdade que talvez o tipo de liderança tem muito a ver com a nossa identidade, a nossa natureza e até o nosso propósito. O tipo de liderança que fazemos e até muitas vezes o nível de liderança.
mas a liderança é alguma coisa que se aprende. Na realidade, se nós pensarmos bem, nós aprendemos tudo na vida. Tudo. Essa coisa da intuição, a intuição é muito boa, é muito importante, mas ninguém vai a lado nenhum só com a intuição e com o espontâneo e com o sentimento. Quem é escravo dos sentimentos nunca vai a lado nenhum. Aprendemos tudo. Nós tivemos que aprender a andar, tivemos que aprender a nadar, tivemos que aprender a falar, precisamos aprender a amar. Este é um dos maiores erros da nossa sociedade hoje. Pensa que o amor é romance, é segue o que sentes. É uma coisa completamente errada. Temos que aprender a amar, temos que aprender a relacionar e temos de aprender a liderar. Todas estas coisas se aprendem. Deus criou-nos exatamente para nós sermos líderes, para controlarmos as coisas com o treinamento, ou com a educação, com a aprendizagem, aquilo que vamos aprendendo e, portanto, com a nossa mente, o exercício da razão, onde as emoções se ajustam e acabam por fazer parte da nossa vida, para sermos humanos, para sermos sensíveis, para podermos sentir as coisas, é muito importante, mas tem muito a ver com treinamento. Ou seja, todos nós podemos ser melhores líderes, todos nós podemos ser bons líderes, todos nós podemos melhorar a nossa liderança, todos nós podemos até ser grandes líderes, porque grande líder não depende da quantidade de pessoas que me obedecem, só depende da quantidade de pessoas que eu consigo servir. E aí está a distância de uma decisão. Depende da quantidade de pessoas que eu posso servir e influenciar positivamente, está à distância de uma decisão. Se eu decidir servir mais pessoas, eu estou a aumentar a minha liderança. Se eu decidir ajudar mais pessoas e influenciar positivamente mais pessoas, eu estou a aumentar a minha liderança. Está à distância de uma decisão. E tem muito a ver com treinamento. John Maxwell fala no seu livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Se alguém quer começar por algum livro, seria o que eu aconselho. É um livro onde ele coloca ali aquelas leis irrefutáveis e mais bases fundamentais da liderança. E a primeira é a lei da tampa. A lei da tampa, que ele diz que o nível do líder determina o nível da organização. Se nós captássemos bem este princípio, isto é altamente revolucionário. Quantas vezes o líder está à espera da sua organização ou que a sua empresa, todos querem que cresça, certo ou não? Todos queremos crescimento, todos queremos uma vida melhor, todos queremos mais na vida, todos queremos mais rendimento, todos queremos uma empresa maior, uma igreja maior, mais pessoas, etc, etc. Todos pensam que o crescimento é natural, o crescimento é legítimo, o crescimento é bom. O que não cresce é porque deve estar com algum problema, não é? Se os meus filhos pararem de crescer, eu vou ao médico, de certeza absoluta. Vou ao médico, porque alguma coisa se passa, não é? Todos querem crescer. Qual é a chave do crescimento? Não é os mercados, não são as circunstâncias, isso é importante. A chave está no líder. Se eu aumentar a minha liderança, a minha organização aumenta, porque a lei da tampa diz que o nível da minha liderança determina o nível da minha organização. Se a minha liderança é um 3, a minha organização é um 3. A minha organização nunca vai acima. Quantos líderes não querem crescer, não investem em crescimento e desenvolvimento, mas querem o desenvolvimento da sua organização? Sempre acontece quando uma organização cresce acima daquilo que o líder é. Por exemplo, uma organização recebe não sei quantas pessoas de outro lugar. Uma empresa recebe uns fundos lá. É o problema do nosso país. Nós somos um país muito baixo a nível de liderança governamental. Se olharmos para aquilo que se passa à nossa volta, também você não diz qual é o partido, podemos falar à vontade. Mas também não vamos falar de partidos. Não vamos falar de partidos, mas o que se passa é isto. Tem tudo a ver com liderança. Porquê é que há países mais desenvolvidos que outros? John Maxwell diz assim, tudo se levanta e cai pela liderança. Nós pensamos exatamente assim. Pensem nas organizações. Começa com liderança. Aumentamos o nível da liderança, aumentamos o nível da organização. O nosso país pode mandar o dinheiro que quiserem cá para dentro. Enquanto a liderança não aumentar, o que é que acontece? Nós temos rendimentos que vêm de cima. O nosso país está num 8 a nível de rendimentos que chegou. Volta a ser o 3. Ele volta ao nível da sua liderança, porque é uma tampa. Se nós não aumentamos o nível da nossa liderança, o nosso país nunca vai desenvolver. Isto é o mesmo com organizações, é o mesmo com os conselhos, juntas de freguesia, é o mesmo com igrejas, é o mesmo com tudo. Todos sonham em querer mais, mas quem é que quer ser mais? Quem é que quer crescer mais? Quem é que quer melhorar a si mesmo? Todos querem mudar o mundo, né? Dizia o Mahatma Gandhi. Mas a grande questão é eu preciso tornar-me na mudança que eu quero ver. Se eu quero ver isso, eu tenho que me tornar isso. Se eu quero mais na minha empresa, eu tenho que ser mais. Se eu aumentar a minha liderança, é uma questão de tempo para que a minha organização aumente também. Isto também se pode aplicar à família, provavelmente. À família, claro que sim. Em todas as áreas. Claro que sim.
As 21 leis irrefutáveis da liderança, ele começa exatamente com esta da Tampa, porque é que por isso é que o John Maxwell até tem treinamento de liderança. Se você aumenta ao nível da sua liderança, quantos empresários não têm tempo para isso, não têm tempo? Ok, você está a dizer, você não tem tempo para que a sua organização cresça. Você está a correr, pensa que é pelo seu trabalho, só trabalha arduamente quem não trabalha sabiamente. Quem trabalha sabiamente, não trabalha duro, trabalha bem, trabalha muito, mas não precisa trabalhar arduamente, a correr e a ser um escravo das urgências. Como foi dito aqui, não é um escravo das urgências, vive no poder daquilo que é importante. Então, não nascemos líderes, mas nascemos para liderar. E por isso que nascemos, para exercer uma influência positiva, não só na nossa vida, mas em todos à nossa volta. É isso que é liderar. É exercer uma influência positiva. Ponto 1. Sermos feitos conforme a imagem de Deus significa que fomos criados para liderar. Entre outras coisas, significa várias coisas, mas uma delas é que fomos criados para liderar. Deus não disse apenas que tu vais ser escravo, meu escravo. Quando Deus nos criou, Deus disse domina sobre aquilo que está à tua volta. Não é? É um propósito de Deus para a nossa vida. Sermos livres e usarmos a nossa liberdade para exercer uma influência positiva. É isto que é liderar. 2. Deus deu aos homens autoridade sobre toda a terra. Nós temos autoridade. É por isso que o homem, ele domina a natureza, né? Domina as coisas à sua volta. Infelizmente, muitas vezes o homem quer escravizar-se uns aos outros, num exercício errado da liderança, e por isso precisamos cada vez mais, é urgente, praticarmos uma boa liderança. Mas esta autoridade é visível. Nós controlamos a natureza, nós dominamos a natureza para o bem e para o mal. Eu fico a pensar, nós hoje, por causa da nossa autoridade, habitamos nos lugares mais inóspitos, mais adversos da Terra, onde se não fosse pela nossa liderança, pela nossa autoridade, pela nossa inteligência, nunca poderíamos habitar. Por exemplo, em lugares extremamente frios, com temperaturas altamente negativas. Nós habitamos em lugares inabitáveis. Porquê? Porque nós não dizemos à natureza até onde é que nós podemos ir em termos de habitação. Não estou a falar em termos de poluição e etc. Aí é errado. Mas nós acabamos de dizer à natureza o que é que queremos. Olha, eu quero viver aqui, eu vou viver. Como é que vais viver num lugar? Porque eu consegui construir e inventar sistemas de aquecimento. Se pensarmos nisto, nós não vivemos, não aceitamos apenas aquilo que está, nós criamos o que não há. O homem consegue criar fonte de calor e uma temperatura, o homem cria a temperatura que quer. Através dos ares condicionados, sistemas de aquecimento, através das roupas, dos casacos polares, ou seja, a temperatura do meu corpo não é a temperatura ambiente. Se estiver muito frio, eu ponho um casaco. Porque eu digo assim, temperatura não és tu que ditas qual é a minha temperatura, sou eu que decido qual é a minha temperatura. Se fizéssemos isto em relação à vida, isto é liderança. Ou seja, estamos num país com as crises, com isto, com aquilo, nós dizemos, não é o governo, não é o mercado, não é isto que vai ditar a minha temperatura, não é isto que vai ditar a temperatura da minha empresa. Eu vou decidir qual é a temperatura que eu quero para a minha empresa. Fazemos isto com o nosso corpo, fazemos isto com as nossas casas, por que não começar a fazer isto com a nossa família? Eu vou decidir que tipo, eu gostava de ter uma família como a outra, eu gostava de ter uma mulher como a outra, um marido como a outra, mulheres que criticam, que lamentam, pais que falam, uma família como a outra. Cria isso, trabalha para isso. Uma família feliz não é espontânea. Pessoas trabalham bem juntas, que aprenderam a viver juntas, que aprenderam a investir juntos, sair juntos, estarem juntos, divertirem-se juntos, conversarem juntos, resolverem conflitos juntos. É intencional, não é espontâneo. É a mesma coisa em relação à vida, em relação às empresas, em relação... Eu vou decidir a temperatura da minha vida, eu vou decidir a temperatura da minha empresa, eu vou decidir a temperatura dos meus resultados. Este conceito é liderado. É liderado. Agora, como é que eu vou fazer isso? É descobrir, é aprender, é procurar um caminho, é não desistir, é não baixar os braços, é não ficar à espera que aconteça automaticamente. Percebemos que temos autoridade. Autoridade não é a maneira como eu jornar pessoas, a autoridade é a forma como eu influencio positivamente as pessoas à minha volta. Na realidade, John Maxwell levou isto a um nível tão elevado que ele escreveu um livro 360 graus, que é liderar em 360 graus. O que é isso? É completamente revolucionário. John Maxwell diz, liderar é influenciar, não depende de eu ter pessoas abaixo de mim. Eu posso liderar para cima, posso liderar para os lados, posso liderar para baixo.
Então eu criou este conceito, escreveu ali 360 graus. O que é isso? Como é que eu lidero os que estão acima de mim? Como é que eu lidero? Mas o que é isso? É manipulá-los? Não. É apoiá-los. Quando eu estou a apoiar aqueles que estão sobre mim em liderança, quando eu estou a apoiá-los, quando eu estou a ajudá-los, quando eu estou a motivá-los, quando eu estou a ser um suporte para eles, eu estou a liderar para cima. Eu estou a influenciar positivamente aqueles que estão acima de mim. Quando aqueles que estão no mesmo nível que eu estou a encorajá-los, não estou a competir com eles, estou a encorajá-los, eu estou a liderar para os lados. E quando eu estou a influenciar e a motivar pessoas abaixo de mim, a motivá-los, a encorajá-los, a ser um exemplo para eles, eu estou a liderar para baixo. Liderança 360 graus. Liderar para todos os lados. Isto tem a ver com liderança e influência. Ok? 3. Se Deus nos mandou dominar, é porque nós temos a habilidade para fazer. Ou seja, Deus já colocou em nós as sementes, Deus já colocou em nós o potencial, Deus já colocou em nós as condições para podermos fazer isso. Eu costumava dizer, tu nasceste para vencer. Eu hoje digo diferente. Tu já nasceste porque és vencedor. E não é uma frase motivacional, é científica. Tu já nasceste porque és vencedor. Eu estou a dizer isto hoje. Antes eu dizia com base na motivação. Tu nasceste para ser vencedor. Eu hoje digo com base na ciência. Tu já nasceste vencedor. Porque tu, para nasceres, venceste uma corrida de 40 milhões com outras 40 milhões de sementes. Tu, para nasceres, já és a semente que venceu numa corrida de 40 milhões. Se tu pensares bem nisso, tu já foste altamente selecionado e altamente vencedor só para nasceres. Aqui já é um dado científico. Não é motivacional, é científico. Aceitas ou não? Mas tu, para nasceres, já venceste 40 milhões. Tu já nasceste porque és vencedor. Tu já nasceste porque há em ti uma carga genética, um propósito incrível divino, sementes incríveis para fazer algo incrível. Não para aceitar a vida, mas para liderar alguma coisa, para fazer alguma coisa que faça a diferença na vida de muitas pessoas. Sendo sal e luz. Uma das palavras revolucionárias que Jesus falou. Em Mateus capítulo 5 é quando ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que é isto? Exatamente. É Jesus a dizer: vocês são os líderes. Vocês é que são a luz do mundo. O mundo deve andar à vossa luz. Brilha. Nós temos duas opções. Ou amaldiçoamos as trevas, falamos mal porque está a trevas, porque está tudo mal, ou nós brilhamos a luz. São as duas opções em cima da mesa. Infelizmente eu vejo a maioria dos cristãos a amaldiçoar as trevas, a falar mal de tudo e todos, a falar mal do que está mal. Falar mal do que está mal é fácil. O que nós precisamos é pessoas que brilhem luz e que mostrem caminhos diferentes. Que sejam diferentes, que abram caminhos, mostrem caminhos e que influenciem pessoas de uma forma positiva e as impactem de maneira que elas queiram seguir por esses caminhos. Ser luz. Permissão divina para liderar. E aqui temos o exemplo de Moisés, as desculpas que Moisés deu quando Deus o chamou para exercer liderança, para exercer uma influência positiva sobre o mundo. E talvez nós muitas vezes sentimos como Moisés, não é? Sentimos inadequados, sentimos que não conseguimos, sentimos fragilidades. E este conceito, esta ideia daquilo que aconteceu com José, sabemos que ele foi um grande líder, mas ele tinha fragilidades. Ele tinha inseguranças, mas foi a forma como ele superou as suas inseguranças que fez dele o grande líder que ele foi. Não é? Ele não foi um grande líder porque não tinha inseguranças, ele foi um grande líder porque aprendeu a lidar com elas. Isto não sei como é com vocês, mas para mim dá-me esperança, não é? Porque, uau, afinal, ser um grande líder ou fazer alguma coisa que faça a diferença, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou muito bom. Eu tenho fragilidades, tenho inseguranças, mas se eu souber lidar com elas, se eu não as usar como uma desculpa, mas usá-las como um trampolim, posso fazer grandes coisas. Este é o desafio. Todos nós temos inseguranças, todos nós temos fragilidades, todos nós temos limitações, faz parte da natureza humana. Mas se nós não usarmos isso como uma desculpa para ficarmos bloqueados e paralisados, mas se usarmos isso como parte da vida, aprendemos com isso, aprendemos quais são os nossos limites e aprendemos como é que podemos lidar com isso e como é que nos podemos juntar a pessoas que têm força nas áreas onde nós temos fraqueza, poderemos fazer grandes coisas. Estas desculpas de Moisés são interessantes. Desculpa número 1, quem sou eu? É uma desculpa da crise de identidade, não é?
crise de identidade. Afinal, quem é que eu sou para fazer isto? Que tipo de pessoa é que eu sou? Esta crise de identidade, descobrir quem nós somos. É importante superar isto e aprender a lidar com isto. A segunda pergunta que Moisés fez a Deus foi: quem és tu? E talvez esta segunda pergunta ajude-nos a responder à primeira ou a resolver a primeira. Às vezes, na revelação de quem Deus é e de entender quem Deus é e o que é que Deus está a falar connosco, nós podemos descobrir quem nós somos e o que é que podemos fazer naquilo que Deus é e naquilo que Deus nos está a chamar. 3, desculpa número 3. E se eles não me ouvirem, o medo com as reações, o medo com as respostas, o medo com os resultados, isso não acontecer, isso não der certo. Mas isso eu vou lá e faço e não acontece. Não é? Todos nós temos que estar com este medo. Planeamos uma coisa, queremos fazer uma coisa e aquele medo, isso não der certo. Isso der certo. Vais ficar bloqueado com o medo. Não é? Então é importante superar esse medo, o medo de falhar. Eu prefiro falhar por fazer do que falhar em fazer. Percebem a diferença? Eu prefiro falhar ao fazer uma coisa. A maior falha é a falha de não fazer nada. Isso é o maior tipo de falha. E essa é a que eu não quero mesmo. Eu prefiro olhar para trás. Eu olho para trás e vejo muitas coisas que não correram bem, muitas coisas que não deram certo, mas eu prefiro olhar e dizer: tentei, nunca parei, nunca me acomodei, nunca desisti, do que dizer: já sabia que não ia dar certo, não faço nada. Aquilo que não deu certo é o melhor material para mais tarde dar certo. É o melhor material. Na verdade, não há ninguém que tenha sucesso sem passar pelo fracasso. Toda a gente que é bom a fazer o que faz é por repetição e erro. Repetição e erro. Repetição e erro. O Cristiano Ronaldo, para cabecear e para marcar os livros que ele faz, eu garanto-vos, ele falha mais do que aqueles que acertam. Nós vemos isso até na televisão. Mas nós nem vemos é a quantidade de falhas que ele faz nos treinos. Falha, 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 falha. Ele nunca diz: eu não consigo. Falha, falha, continua, continua. É pela falha, repetição, falha, repetição, falha, repetição, se torna um especialista. Falhar não é o fim do mundo. Falhar é o caminho, é o preço que eu pago para o sucesso. Porque o medo de falhar todos nós vamos ter. Mas vou ficar paralisado, vou ficar bloqueado, vou ficar parado. Vamos avançar, porque falhar não é o fim do mundo. Falhar é mais um caminho, é um ótimo professor. Já aprendi como não se faz, estou mais perto que nunca para fazer como é que se faz. Perguntaram ao Thomas Edison: como é que você aguentou falhar 2000 vezes para inventar a lâmpada? Como é que você nunca desistiu? Como é que você desistiu? Mas eu nunca falhei. Nunca falhei. Cada vez eu descobria como é que não se fazia. Cada vez tudo era uma descoberta. Nunca foi uma falha. Portanto, este tipo de conceito, este tipo de ideia, não é apenas motivacional, é real. O fracasso é um ótimo professor, se quisermos aprender com ele, se quisermos crescer com ele. Não há ninguém que tenha sucesso à primeira, ou se tiver sucesso à primeira, se calhar foi a casa. Foi uma casa, mas ok. Mas há sempre coisas, não é? Então, eu sei que o momento do fracasso é forte, mas nós temos que superar isso e temos que dizer: é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Okay? 4. Nunca fui um bom orador. Moisés disse: mas eu não sei falar, eu não consigo falar. Aqueles medos com a inadequação, a capacidade e etc. Na realidade, quando nós começamos a ter um conceito de liderar e até de liderar pessoas, este conceito é interessante, porque é um conceito de que não importa aquilo que eu sou, não importa a minha capacidade. Se eu me rodear de pessoas certas, até em áreas onde eu não sou capaz, eu posso sempre ser forte. Eu posso sempre ser forte, se eu não estou forte. O que é que faz um líder fraco? Tem pessoas ao lado dele que sejam mais fracos que ele, na área onde ele é forte, ele ser sempre campeão. Líder fraco. Eu sou sempre o melhor. Eu tenho pessoas à minha volta que são mais fracos que eu naquilo que eu sou forte. Um líder forte vai buscar pessoas que são fortes na área onde ele é fraco. Ele tem a alegria: olha, tu és melhor que eu nisto, bora, preciso de ti. Olha, tu és muito melhor nisto, bora, preciso de ti. O que é que ele faz? Não importa a força dele. Se ele souber liderar pessoas e ter equipa, ele vai sempre ser forte. Porque ele vai buscar pessoas fortes nas áreas onde ele não é forte. E não tem problema com isso. Na realidade, ainda mais ele afirma a autoridade dele. É pá, fantástico. Olha, ele afirma as pessoas, ele valoriza as pessoas, ele aplaude as pessoas. É com isto que eu quero estar. É com isto que eu quero trabalhar. É com isto que eu quero juntar. Esse conceito que você vai colocar, 28 anos que eu sou pastor, é onde eu já vi os mais vídeos que eu vi nesse país. Dificuldade desse vídeo. É difícil trabalhar com pessoas abaixo da sua liderança,
Ele sofre com isso. Todos. E eu próprio líder. Se eu só tenho pessoas que são menos do que eu, naquilo que eu sou forte, então é que eu sou uma fraqueza. Porque há uma série de áreas, ninguém é bom em tudo, isso não existe. Aquelas áreas onde eu não sou muito bom, eu não sou capaz de trazer pessoas para não mostrar a minha vulnerabilidade, o nível da minha organização nunca vai vou arrebentar com tudo comigo mesmo, inclusive. Mas a insegurança é a pior coisa para arrebentar com o líder. Trabalhámos as nossas pessoas. Que Moisés foi um grande líder, porquê? Porque ele lidou com as suas inseguranças. Quando ele disse: eu não sei falar, eu vou-te dar anão, eu vou-te dar alguém, vai na mesma, vai com confiança, vai a não é? Portanto, este conceito é muito interessante. E mesmo quando Moisés disse: eu sei, envia outro, faz com outro, ele disse: não, eu quero fazer isto contigo. Talvez há muitas áreas que nós às vezes andamos a empurrar para o outro. Isso não, para mim, isso liderar não é para mim, liderar não é para mim. Precisamos sair daqui nesta manhã a dizer: eu quero liderar. Eu quero influenciar positivamente mais pessoas. Eu quero fazer uma diferença no mundo. Há pessoas que só vão deixar na areia do tempo, não vão deixar pegadas. Vão deixar rebugadas. Eles estão sempre sentados. Não fazem nada. Eu quero deixar na areia do tempo pegadas, eu quero deixar marcas, eu quero que as pessoas digam: o Hugo passou por aqui, o Hugo fez isto, o Hugo construiu isto. Eu não tenho medo de morrer, sinceramente. Não tenho medo de morrer. Porque isso para mim está resolvido. Eu sei que vou para melhor quando eu morrer. O meu medo é de não viver. Esse é o meu medo diário. Se eu não viver o que eu preciso viver, se eu não construir o que é suposto eu construir, se eu não realizar aquilo que eu nasci para realizar, se eu não viver tudo aquilo que eu nasci para viver, este é o meu medo diário. Preciso viver, eu não posso sair deste mundo sem viver tudo aquilo que é suposto eu viver, construir o que é suposto eu construir, liderar quem é suposto eu liderar, influenciar quem é suposto eu influenciar e deixar a marca que é suposto eu deixar a marca. Este é o meu medo. Não enterrar, não parar, não desistir, não pensar: não, comigo não. Há pessoas que olham para as coisas e perguntam porquê. Eu gosto de sonhar aquelas coisas que ainda não são e perguntar: por que não? Por que não? E por que não eu? Porquê eu? Há muita gente a perguntar: porquê eu? Onde é que estão os líderes a perguntar: por que não eu? Por que não eu fazer alguma coisa em relação a isso? Por que não? Não é aquela coisa de ser aclamado, não, é aquela coisa de... Por que não eu fazer alguma coisa que faça a diferença, que ajude pessoas, que inspire pessoas, que mude a vida das pessoas para melhor? Por que não? Porquê é que vamos estar à espera que seja o primeiro-ministro ou não sei quem? Por que não eu? Porquê é que não podemos fazer alguma coisa que possa melhorar a vida das pessoas? A história está carregada de exemplos de pessoas que se levantaram na sua geração e disseram: por que não eu? E fizeram alguma coisa. Fizeram diferença. Lideraram, abriram caminhos, criaram novas rotas. Mas todos nós temos que ser fortes. Se dermos lugar a mais pessoas, a outras pessoas, parcerias. É uma empresa ter parcerias, não é? Bill Gates disse desde o início: o nosso sucesso teve a ver com parcerias. Desde sempre, o nosso sucesso teve a ver com parcerias. Isto faz a diferença, não querer sempre abafar os outros, mas ser parceiro de outros, faz uma diferença enorme. Na página 4, liderança é influência. Esta até hoje é a maior definição que existe de liderança. Liderança não é apenas posição. Há pessoas que não têm a posição que são líderes, há pessoas que têm a posição e não são líderes. A posição não é má em si mesma. Ela dá-nos uma oportunidade, dá-nos uma plataforma. Pode ser boa, se bem implementada, mas ela não é liderança. Liderança não é necessariamente quem tem uma posição. Liderança é influência. Martin Luther King não tinha posição. Ele não tinha posição governamental e ninguém mudou as leis mais do que aquele homem no seu tempo. Ou depois do seu tempo. Liderança é influência. Então, John Maxwell partilha que foi quando ele leu um livro do Oswald Sanders, Liderança Espiritual, este livro, onde ele viu esta frase: liderança é influência, que impactou a vida dele, e a partir daí ele começou sempre, mas até hoje não encontrei a melhor definição, que realmente não há influenciar. Uma boa liderança é influenciar positivamente as pessoas. Por isso é que todas as pessoas são líderes, mesmo quando não sabem disso. Porque nós estamos sempre a influenciar pessoas, ou mesmo a minha negligência, o meu não fazer nada, é uma forma de influenciar as pessoas. Então todos nós acabamos por ser líderes e precisamos de aprender a influenciar cada vez mais positivamente as pessoas à nossa volta. Sim.
influenciar positivamente. Aqui neste diagrama, pronto, ele fala aqui num contexto para igrejas e organizações, onde ele diz que há uma grande falta de líderes, porque existem muito mais igrejas do que líderes, e aqui que ele sentiu a necessidade de... Isto aqui também nas empresas, por exemplo, muitas vezes há pessoas que pensam só para alguém ser o dono ou o fundador de uma empresa que é o líder, mas ele, se ele não é um verdadeiro líder, ele não é líder. Ele está à frente de uma coisa. Não há coisa pior que ter uma posição, ter um cargo, ser um CEO, ser um presidente e não ser líder. Não liderar. É um caos. O que é que nós estamos a ver na TAP agora? O que é aquilo? Eles têm cargos, mas não são líderes. Líder é não pensar só em mim. Líder é pensar nos outros. É pensar na organização. É pensar é ver mais além. Ver mais além. Ver o todo. Ver o todo. O que é que acontece com o mau líder? Acaba por sair mal. O que é que acontece com o bom líder? Confirma o seu lugar. Confirma, toda a gente o confirma, toda a gente o afirma. E isso acaba por fazer a diferença. Mas principalmente, muito mais do que na vida do líder, faz a diferença na organização. O período dos juízes, esse é um livro, o livro dos juízes, um livro da Bíblia que fala muito sobre liderança. E é interessante, quando não havia líder, havia caos, havia derrota. Quando Deus queria melhorar a nação, o que é que Deus fazia? Levantava um líder. Tudo se levanta e cai pela liderança. Quando não havia líder, cada um fazia o que achava que era melhor, ficavam mal. Mas hoje a paranoia do mundo é isto, é cada um fazer o que é, cada um tem a sua liberdade, faz o que quer, etc. É uma paranoia. Isto não é modernismo, isto não é avanço civilizacional. É uma estupidez. Na minha casa façam o que eles quiserem. Na minha casa não faz cada um o que quer. Porque eu não quero caos na minha casa. Na minha casa há ordem. E há ordens. Os filhos sabem muito bem o que é que têm que fazer. Okay? Há ordem, porque a ordem protege-vos. A ordem melhora. A ordem dá mais avanço, dá mais crescimento. Não é? A ordem, quando a ordem é boa, não é? Quando a ordem é para o bem comum e não é para o meu usufruto pessoal. Aí abençoa, protege. Não é? Aquela ordem, por exemplo, do cinto de segurança. A ordem que nós fazemos o nosso... Eu não ando com o carro sem ter tudo o cinto. É uma ordem, um princípio. Mas é para aprender? Não. É para proteger. E esta é a função do líder. Nós queremos um propósito, queremos uma visão, queremos um objetivo, mas o que nós queremos é proteger as pessoas, fazer uma boa viagem e chegar lá. Os 6 motivos abaixo explicam porque que este período foi de intensa liderança. 1. O caos reinava que não havia nenhum precedente de autoridade ou responsabilidade. Vocês no final têm a chave, está bem? No final têm a chave, o que não der para preencher, vocês podem preencher, está bem? Na realidade, vamos passar à frente porque não temos tempo para tudo, está bem? Página 5, aqui vocês podem preencher isto. Vamos agora aos fundamentos dos líderes eficazes, que esta é a parte agora principal. E vamos chegar por aqui. Os fundamentos dos líderes eficazes. 1. Página 5. Percebem uma necessidade. Os líderes eficazes, eles não se levantam por causa de uma necessidade pessoal, por causa de uma conveniência pessoal. Eles percebem uma necessidade. Há uma necessidade no mundo, há uma necessidade no segmento dos negócios, há uma necessidade, eu quero suprir essa necessidade. Numa visão comercial, muitas vezes diz, olha, percebe no mercado uma coisa que faça falta, percebe uma necessidade, e se tu descobris isso pode ser o segredo do teu sucesso. Isso é importante, não é? Então os grandes líderes, eles percebem a necessidade, eles não querem fazer o que toda a gente já está a fazer. Eles percebem o que é que ainda ninguém está a fazer. O que é que ainda ninguém está a fazer. Qual é uma necessidade que as pessoas têm hoje que ninguém está a suprir? Isso faz uma diferença enorme. Perceber uma necessidade na vida das pessoas. E normalmente os grandes líderes, eles sentem um peso com a necessidade. Eles sentem um peso. Isto não pode continuar assim. Estas coisas não podem continuar desta maneira. E quando eles sentem um peso, eles são impulsionados a fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer para melhorar isto? Tudo começa com a percepção de uma necessidade. 2. Possuem um dom. Os líderes, eles trabalham a partir de um dom. O que é isso, possuir um dom? Todos nós temos dom. Se alguém diz que não tem um dom, o problema não está na falta do teu dom, está na tua falta de percepção, na tua baixa autoestima. Todos nós temos dons. A grande questão é, nem todos operam nos seus dons. Nem todos
operam a partir dos seus dons. Há tantas pessoas que querem fazer coisas que não têm nada a ver com o seu dom. É inacreditável cada vez que há um programa dos ídolos ou deste programa, nós vemos filas e filas de gente que quer fazer o que não é o dom delas. Vão para lá aqueles cromos fazer aquelas figurinhas. Só que a grande questão não são só aqueles cromos a cantar que fazem as figuras. Há muita gente na vida a fazer figurinhas. Nas igrejas, nas organizações, nas empresas. Porque querem fazer aquilo que não têm dom nenhum para aquilo. É a função do líder não só garantir que ele opera na área do dom dele, mas como ele percebe que tem as pessoas a funcionar na área dos dons. Nas áreas de fraquezas, eu tenho que trabalhar nas áreas das minhas fraquezas, quando tem a ver com questões da vida. Né? Agora, na área dos dons, trabalhar nos dons fracos é insanidade. O propósito é eu trabalhar nos meus dons fortes. Porque numa escala de 1 a 10, se o meu dom é um 3, ou seja, é fraco, se eu trabalhar muito, eu vou ter um 5, vou ser o quê? Medíocre, na melhor das hipóteses, vou ser um medíocre. O mundo não paga por mediocridade. Mas não é só pagar, o mundo não vai ver. Há muitas igrejas que continuam a dar autêntica mediocridade, principalmente na área do canto, da apresentação e etc. Mediocridade autêntica, estão à espera que as pessoas venham fazer. Nunca vão. Nem eu quero lá estar. Nem eu. Porque para ouvir desafinação, tenho o meu chuveiro. Tenho o chuveiro, tenho qualquer lado, tenho, ok? Vocês entendem? Tem de haver excelência, tem de fazer as coisas bem feitas. A igreja não pode ser uma desculpa para não termos excelência. A igreja é mais uma responsabilidade para termos a mais elevada excelência. Eu cresci com as pessoas a chegarem ali, não olhem para a minha voz, porque é para Deus. E é assim, se não é para olhar para a voz, saia daí, tira esse microfone. Canta no chuveiro, canta na cadeira. Se não é olhar para a voz, se você vai para ali e está com o microfone, toda a gente vai ouvir a voz. Certo? Você pode parecer um bocado de coisa. Mas ou nós levamos isto mais a sério. Deus dá-nos dons, é para operarmos nos dons. Não é? No mundo empresarial também. Quantas pessoas é porque eu gosto disto, porque eu quero fazer isto? A paixão não chega. Eu tenho que juntar várias coisas e uma delas é o dom. Eu tenho que ter, aqui sim, eu tenho que ter algum dom natural para querer fazer aquilo que eu faço. Principalmente quando é a área principal, eu terei que fazer muitas coisas, como vocês, são áreas que nos esgotam. Quando não é o dom, esgota-nos. Quando é o dom, dá-nos adrenalina, é ou não? Para nós nunca é trabalho. Quando nós, infelizmente, há muita gente a fazer o que não gosta, mais uma vez elas não lideram, aceitam a vida. E é tão importante percebermos quais são os dons, aquilo que mexe connosco. Quando nós fazemos os dons, tudo é mais... O que é o dom? É aquilo que eu faço com facilidade que outros têm dificuldade. Não quer dizer que eu não trabalho nisso. Na realidade, o dom não é para eu descansar nele, o dom é para eu trabalhar nele. O dom não significa que, eu tenho dom, está tudo bem, eu já sou bom. Não, o dom é um indicador, eu tenho que trabalhar nisto, porque o dom é um 6, é um 7. Se eu trabalhar, ele vai ser um 8, um 9 ou um 10. E é aqui que eu tenho que chegar, é aqui que eu tenho que chegar à excelência, é dar o máximo. Eu posso não ser um 10. Ser excelente não é ter que ser sempre um 10, mas é eu dar o máximo das áreas onde eu já sou bom. Isso é excelência. Agora, tentar trabalhar nas áreas que eu não sou bom, só porque fica bem, só porque eu gosto muito disto, só pela minha boa vontade, na melhor das hipóteses eu sou medíocre e a mediocridade não muda o mundo. Não faz nada, não impacta, não influencia, não encanta, não motiva, não maravilha as pessoas, não muda a vida das pessoas. Então, a área dos dons é muito importante trabalhar, identificar os nossos dons, identificar as áreas onde somos fortes, identificar as áreas onde somos fracos, trazemos mais pessoas que são fortes nas áreas onde somos fortes, trabalhar isso mais ainda para nos tornarmos cada vez mais fortes. 3. Mostram paixão. Os grandes líderes mostram paixão. Não há nada mais desmotivador, não há nada mais monótono do que um líder sem paixão. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Vocês podem ver uma pessoa que é muito introvertida, que é assim muito coisa, mas quando ela começa a fazer uma coisa que tem paixão, motiva toda a gente à volta. Não. Quando é a área dos dons, quando conseguimos misturar o dom com a paixão, eu posso ter paixão por uma coisa que não tenho dom. Eu faço isso no chuveiro, faço isso quando estou a passear, está tudo bem. Mas quando eu consigo ligar estas duas coisas, áreas onde eu tenho dom e onde eu tenho paixão, onde eu tenho alegria, onde eu tenho uma motivação incrível a fazer aquilo, isso muda o mundo. Isso motiva as pessoas. Isso dá energia às pessoas. E isso faz uma diferença enorme.
não é? Mostrar esta paixão. Não é? Pessoas que vão para o local de trabalho, paixão, alegria. É tão triste que a maioria das pessoas vai sem alegria nenhuma. E hoje é segunda-feira. Eu gosto do título de um livro que é Sexta-feira todo dia. Como é que é? Sexta-feira todos os dias. Faz de todos os dias uma sexta-feira. Há pessoas que só têm energia à sexta-feira. Deve ser tão triste viver assim. Meu Deus, deve ser tão triste. Graças a Deus para segunda-feira. Ok, então, vamos viver sexta-feira. Vamos ter a paixão por aquilo que fazemos. Se tu não tens paixão por aquilo que fazes, tens duas uma. Ou mudas o que fazes, ou então muda a tua atitude. Ok? Sem paixão tu não vais motivar ninguém. Estou farto destas pessoas que trabalham comigo, nunca têm alegria, não têm motivação. Então, mas se tu não tens paixão, se já não tens alegria, se já estás com a cabeça cansada, se já não estás nem aí, o que é que queres que as pessoas estejam motivadas e deem o melhor delas, e etc. Paixão. É muito importante esta. Deus criou-nos também com sentimentos para, este sentimento, esta paixão. Às vezes as pessoas estão muito em baixo e veem, bora, vamos para a frente, vamos assim. E nem sempre nós temos que estar assim, mas precisamos também estar perto de pessoas que também nos levantam. Precisamos estar perto de pessoas em baixo para as levantar. Não é? Mas aquelas pessoas que nos influenciam mesmo, têm que ser pessoas também que nos mandam para cima. Ok? Pessoas que nos mandam para cima, essas têm que ser as pessoas chaves que são a nossa influência, que influenciam a nossa vida. 4 são persuasivos. Eles são magnéticos. É isso que significa. Eles influenciam as pessoas, eles mobilizam as pessoas para a ação. Ser persuasivo mobiliza para a ação. Vocês sabem porque é que falta paixão em muitas organizações? Não há missão. E ter uma missão não é só uma declaração de missão, é mais do que isso. É um líder persuasivo. É um líder que diz, vamos fazer, vamos alcançar, vamos fazer isto. É persuasivo. Ok, bora, vamos chegar ali. É possível. Nós conseguimos chegar aqui. Nós conseguimos chegar a este nível de rendimentos. Nós conseguimos chegar a este segmento do mercado. Bora lá, vamos embora. Persuasivo. Vamos construir isto. Vamos mudar esta comunidade. Vamos melhorar estas pessoas. Vamos fazer esta obra social. São persuasivos. Eles são mobilizadores. E 5, para terminar, vocês já estão cansados de ouvir, seguem um propósito. Esta ideia de propósito é incrível e é fundamental. Não é? Um líder sem propósito é como um barco sem leme. Ele dá muitas ordens, vamos para a esquerda, vamos para a direita, mas nunca vai motivar realmente. Nós temos que ter um propósito que vai além de nós mesmos. Nós temos que ter um propósito que vai além. E isso é altamente mobilizador. Lá está. Quando começa com uma necessidade, começamos com percepção de uma necessidade. Quando nós percebemos uma necessidade e movemos por causa de uma necessidade, nós temos um propósito. Porque o propósito é suprir aquela necessidade, é chegar num nível, é chegar num lugar e é mobilizar pessoas para ali. Perseguir um propósito. Termino com as palavras do grande Martin Luther King. Vocês sabem que o grande discurso dele, mobilizador, foi um discurso conhecido por Eu Tenho um Sonho. Era um homem com propósito. Aquele homem levantou-se naquela praça, Eu Tenho um Sonho. Aquele homem incendiou milhões de pessoas, ainda hoje continua a encantar o mundo, porque aquele homem era movido com um propósito. Aquele homem, não é? E foi ele que disse, quem não tem um propósito pelo qual morrer, não tem um propósito pelo qual morrer. Então, vamos ter um propósito, vamos descobrir qual é o propósito disto. Porquê é que eu faço o que eu faço? Simon Sinek é uma referência hoje no mundo empresarial e de liderança. O John Maxwell fez uma entrevista com ele. É um homem que está a revolucionar o mundo. E o grande livro dele é Descobre o Porquê. Porque as pessoas fazem coisas quando tu lhes dás um como, mas as pessoas dão a vida quando tu lhes dás um porquê. Eu gostava de colocar uma questão que se pode dar alguns exemplos de propósito, porque eu posso ter o propósito de me tornar o homem mais rico do meu lugar, e esse se calhar não é o melhor propósito. Podes dar algumas sugestões de propósito? A ideia de propósito vai muito além da conveniência pessoal.
Como o exemplo do Martin Luther King, não tinha nada a ver com a vida dele. Ele deu a vida por aquilo, ele levou um motivo por aquilo, ele era perseguido por causa daquilo, não é? A ideia do propósito é ter uma missão que vai além da minha conveniência pessoal, vai além das minhas questões pessoais. Tudo o resto, eu posso ter objetivos de ter mais dinheiro, de até ter muito dinheiro, de ter uma casa melhor. Alguns são válidos, ok, podem ser válidos, mas um propósito na vida é mais do que isso. Vai além de mim mesmo, vai além das minhas necessidades, ele é baseado na minha percepção de uma necessidade de muitas pessoas. Okay? E isso é que dá a ideia do propósito. Por exemplo, como é que eu vou motivar pessoas? Eu vou para elas e digo assim, olha, eu quero enriquecer, por isso eu estou-te a contratar, porque eu quero que tu me faças rico. Isto não é um propósito. Eu não vou motivar ninguém. Eu digo, queres ser rico? Vai tu, faz tu, trabalha tu, queres-me usar para isso? Tenho mais que fazer. Isso não motiva ninguém, isso não é um propósito. Okay? Um propósito é uma coisa maior, um objetivo maior, onde nós motivamos as pessoas, olha, nós vamos alcançar isto. É pá, fantástico, eu quero fazer isso. Não é? Pode ser uma obra social, pode ser... Mas há propósitos empresariais, não é? Queremos seguir este segmento. Mas é muito importante também dar uma perspectiva de propósito. Olha, nós queremos suprir as necessidades, por exemplo, o Bill Gates, quando começou com a ideia dos computadores, o propósito dele era pôr um computador em cada casa. Toda a gente disse que ele era doido. Estamos a falar numa altura em que os computadores eram só das grandes empresas, altamente caros, ocupavam vários andares. Não sei se vocês se lembram disso. Eu não me lembro disso, só ouvi falar e já vi fotos. Ocupavam vários andares e aquele doido chegou para lá e ele disse, ele percebeu uma necessidade que ainda ninguém sequer a viu. Ele criou a necessidade, talvez. Ele disse, o meu sonho é pôr um computador na casa de cada pessoa. O sonho dele não é só, eu quero tornar o homem mais rico do mundo. Isso foi uma consequência de um grande propósito. De um propósito que serviu milhões de pessoas. Eu tenho um propósito. As pessoas dizem, tu és louco, tu és doido, mas eu vou trabalhar para isso. Portanto, mais tarde, qual é a casa que não tem computadores? Mais do que um? Eu penso que isto pode ser a cereja em cima do bolo, esta observação, porque não se trabalha mais com visão e missão. Tem que se ter propósito. Os grandes investidores mundiais, provavelmente nos Estados Unidos, que aplicam bilhões de dólares, dizem que só procuram empresas com propósito. Já não é mais o EBITDA de ignorar o stakeholder, o acionista. Isso está completamente... Porquê? Porque hoje os consumidores estão atentos às empresas com propósito. Ou seja, se eu comprar um produto que está a ajudar as criancinhas, por exemplo, passa a publicidade do McDonald's, ganham rios de dinheiro, mas tem lá uma caixinha para meter uma moedinha para construir casas do Ronaldo. Não sei se já viram alguma vez. Estão a ver? Quem fala disso? O Continente, mais uma marca. Também não sei o quê, e dão lá para a boneca, não sei o que mais, que depois dá uns milhões para ajudar as crianças desamparadas. Ou seja, efetivamente as grandes organizações estão à procura de propósito social, mas outras é o ambiente, a questão ambiental. Poupar e o ambiente, preservar o ambiente, são as causas, e nós a nível pessoal também podemos ter, e devemos ter, claramente, esse propósito. Eu agradeço ao Pinto, foi excelente. Eu só gostava de realmente fazer aqui um alerta, sobretudo agora para os gestores, porque quem é líder de uma comunidade evangélica pode decidir ou não decidir, trabalham com pessoas, embora seja muito importante. Aliás, o capital mais importante são as pessoas, em qualquer organização. Mas só uma atenção à navegação. Não agir é mais perigoso do que agir sempre. Porquê? Porque quando nós agimos, se as coisas correm mal, nós controlamos os resultados. Se nós não agirmos, a oportunidade passou e não há hipótese mais de alcançar o comboio que passou. E, passa a expressão, chapéu, não é? E como o nosso orador disse, fraco rei faz fraco, forte gente. Sabem quem é que diz isso? Foi Luís de Camões. Portanto, realmente uma fraca liderança compromete todos os resultados da organização. É muito importante procurarmos isso. Eu gosto especialmente da definição de líderes, é aquele que as pessoas seguem. Cristo foi o líder dos líderes, o líder mundial. Mas as pessoas seguem milhões de pessoas. Se estás sozinho, no lugar da liderança, não estás a liderar, estás a dar um passeio. Se estás sozinho, estás a dar um passeio. Se bem que, efetivamente, nas empresas, normalmente os líderes são os que fazem aquilo que tem que ser feito. Os bons gestores normalmente não fazem aquilo que tem que ser feito. Fazem bem as coisinhas que disseram para fazer, os gestores. Mas os líderes não. Vão antecipar o mercado, o novo produto. Estão a antecipar uma crise económica. Não é? Por exemplo, José, no Egito, não é? Eu, por revelação sobrenatural, sabia que diria uma grande seca e, portanto, uma fome. Ele antecipou a cultura, não é? Foi chamadas as vacas gordas, não é?
E eu gostei também especialmente dessa ideia, não há perfis errados. As pessoas estão ajustadas a fazer aquilo que não devem fazer, muitas vezes, não é? Mas eu acredito que não é o caso aqui. Nós temos a palavra de Deus, os bons manuais como este do John Maxwell, que é realmente um bom mentor, o Hugo é um bom discípulo, e depois temos um recurso inestimável, que é a nossa ligação com o Eterno. Eu começo de manhã, e muitos gestores começam de manhã, grandes gestores, grandes empresários, a primeira coisa que fazem é estarem 1 hora em meditação devocional, antes de irem para o escritório com ele. Conseguem estar. E quando têm muito que fazer, como eu já ouvi, não estão 1 hora, estão 2 horas. Ou seja, invertem a pirâmide da urgência. E vão buscar aquilo que é importante. Conseguem estar calmos às 7 da manhã, às 8 da manhã, fazendo o quê? Já fazendo planeamento. Fizeram isto no dia anterior. Antes de fecharem o dia, fizeram o planeamento. Eu, pelo menos, é assim que faço. Planeio o dia no anterior. No dia anterior. Depois estou calminho. Lendo bons devocionais, lendo a Bíblia, um tempo de oração, pedindo orientação estratégica a Deus. E vocês sabem o que é que Deus faz? Coloca-nos pessoas à frente. Não coloca negócios. Coloca pessoas. E depois, quando acaba esse processo, vêm os telefones a tocar. Olha, eu queria fechar aquele negócio, o senhor há tanto tempo não me contacta. Depois, a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Nós podemos andar a correr atrás dessa passo toda. Não vou dizer essa pessoa, é muito forte. Com essa percepção de fechar o negócio, de fechar as cobranças, as vendas. Tenha calma, distenda-se, confie em Deus, entregue-se nas mãos de Deus. Você vai ver que vai ter resultados muito maiores, muito mais eficazes e muito mais abundantes. Eu falo disso pela minha experiência, desde que dedico metade do meu tempo a aspecto, os meus negócios aumentaram, as minhas inscrições aumentaram, os meus sucessos das candidaturas aumentaram. E eu digo assim, então, como é que é? Antes, quando eu andava muito preocupado a 100% do meu negócio, só lá ia ao domingo, pôr lá o meu leasing e a minha oferta, e depois, agora o pastor que toma conta das ovelhas que eu vou à minha vida. Não, agora à segunda-feira começa o meu ministério. E esta é a visão. É, você que tem um negócio muito exigente, passe a ter como seu parceiro estratégico a pessoa de Jesus. E você vai ver o que é que vai acontecer aos seus negócios. Agora você tem que passar pelo negócio dele. Não pode pensar, não, é o domingo que eu vou lá. Não é. Esqueça. Essa coisa do domingo nem sequer foi projeto de Jesus. Jesus disse, ide por todo o mundo. Disse, ide ao domingo. Não disse nada disso. Mas a igreja aconteceu como um fenómeno muito importante. O apóstolo Paulo, doutor da igreja, estruturou a igreja como o porta-aviões dos cristãos, para se fortalecerem. Mas depois é como partem os F-16, não é? Os kamikazes, não? Os aviões saem do porta-aviões e não construem chão. E vão e depois voltam outra vez. E voltam com missão cumprida. Muito obrigado. Não queremos saturar mais o tempo. Então o meu testigo vai terminar com uma palavra de oração, pedindo a proteção a Deus, para todos nós, e também as bênçãos para os negócios, está bem? Okay. Sejam eles espirituais, ministeriais, sejam empresários. Ok. Querido Pai, nós queremos agradecer este tempo que aqui tivemos juntos, Pai. Queremos agradecer, Pai, todo este ensino baseado no Teu exemplo, o exemplo de Jesus, baseado nas Escrituras, Senhor, que o Teu servo Hugo nos trouxe a partir destes estudos de Maxwell. Senhor, queremos agradecer a todos aqueles que trouxeste até este lugar, porque nós queremos realmente aprender mais de Ti e ter propósito em nossas vidas, que as nossas vidas possam ter sentido e significado mais do que ganhar muito dinheiro. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre cada uma das vidas e famílias aqui representadas e que possas também guardar, proteger e abençoar os seus negócios, o seu regresso a casa, suas famílias, Pai. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.